Olá, começa agora o Polícia em Ação. E no programa de hoje nós teremos uma conversa muito especial sobre direitos humanos. Eu recebo aqui hoje o capitão Otomar, que é o comandante da 56ª Companhia de Polícia Militar aqui em Pouso Alegre. Capitão, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Imagina que é isso, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Para a gente iniciar o assunto, antes da gente entrar propriamente nos direitos humanos, essa questão tão importante, queria que o senhor contasse para a gente a 56ª, onde fica e qual que é a área aí de abrangência da 56ª Companhia. A 56ª Companhia da Polícia Militar, ela fica situada na Avenida Tuani Toledo, em frente ao Hotel Marques Plaza, e nós temos responsabilidade territorial de metade da cidade de Pouso Alegre e mais 6 cidades circunvizinhas aqui a Pouso Alegre. Quais são essas cidades, capitão? Nós podemos destacar aí Silvianópolis, Espírito Santo do Dourado, São João da Mata, Turvolândia, Congonhal e Senador José Bento. Essas cidades, eu penso que a região tenha sido colocada ali por uma questão estratégica, né? Porque a saída já é próxima ali à rodovia, né? Exatamente. Todas elas são margeadas por rodovias ou MGs, né? BRs ou MGs. Capitão, e para a gente começar a falar propriamente aí da questão dos direitos humanos. Os direitos humanos são um dos pilares da Polícia Militar, né? Mas muitas pessoas não sabem exatamente como que isso funciona. Conta um pouco para a gente sobre esse assunto que é tão caro, tão importante para a corporação, para a instituição Polícia Militar. Exatamente, Manuela. Direitos humanos é um dos pilares, como você disse. Nós temos 3 pilares: hierarquia e disciplina militares, direitos humanos e polícia comunitária. Não poderia deixar de ser, se é um pilar, nós estamos intimamente associados a esses valores, né? E a promoção dos valores dos direitos humanos. Então, desde o curso de formação do soldado até o curso de formação de oficiais, toda a grade curricular de um curso de formação da Polícia Militar tem essa abordagem à disciplina de direitos humanos. Então, o policial militar, como é chamado de forma internacional, né, o encarregado de aplicação da lei, esse encarregado de aplicação da lei tem a missão, tem o dever, não apenas de conhecer, mas promover os direitos humanos. E a gente tem que falar, né, explicar muito bem para a população, né, e sobretudo nos dias de hoje, o que são os direitos humanos, né, capitão? Porque, infelizmente, as pessoas às vezes têm uma visão errônea sobre os direitos humanos, sobre a nomenclatura direitos humanos, né? Isso é resultado aí de muitas fake news que a gente vê, né, de muita confusão que é gerada na cabeça da sociedade, né, de uma parcela da sociedade sobre direitos humanos, como se direitos humanos fosse, né, erroneamente achado de direitos de pessoas que estão praticando alguma violência, né? Que infelizmente a gente sabe que isso é muito falado. Mas é importante a gente explicar o que são os direitos humanos, né, capitão? Exatamente. Ainda bem que nós temos essa oportunidade de esclarecer um pouco a respeito dessa nomenclatura. O que são os direitos humanos? Né? Direitos humanos é tratado como se fosse um direito de bandido ou de pessoas de má índole. Também são pessoas, são também direitos dessas pessoas. Mas todas as pessoas, todas elas, tem os direitos humanos. A pessoa, quando ela nasce, ela já tem o seu direito humano. E isso foi garantido através do tempo, né? Já há muitos anos atrás, mais de 500 anos, com todo o movimento histórico acontecido na Europa, onde o Estado opressor, ele fazia uma opressão muito grande sobre o indivíduo, né? Buscou-se, através da Revolução Francesa, da Revolução Burguesa, a garantia de direitos individuais. Não apenas positivá-los na norma, né? Colocá-los como garantia desses direitos na norma, mas também como dever do Estado promovê-los. Então, o policial militar, sendo uma parte do Estado, ele tem a obrigação de promover os direitos humanos. Né? E a promoção dos direitos humanos, ela está em nosso dia a dia, numa abordagem policial, num atendimento de ocorrência, né? Garantindo toda a confecção de um boletim de ocorrência de forma correta, né? Amparado na norma, amparado na lei, e as pessoas podem ter certeza que os policiais militares, mais do que garantidores, eles têm que ser promotores de direitos humanos. Isso é muito importante, né, que a sociedade, de um modo geral, perceba isso, né, que a Polícia Militar está ali como garantidora, promotora dos direitos humanos para o cidadão, né? Exatamente. Existem direitos individuais, existem direitos coletivos.
O direito de greve é um direito individual. A pessoa ela pode fazer a sua greve, ela pode fazer a sua manifestação, mas, por exemplo, existem normas, inclusive, ditas pela própria lei. Né? A pessoa que faz uma manifestação, ela não pode se esconder atrás de uma máscara. Ela tem que ser identificável. Uma pessoa que quer se manifestar não pode impedir uma via. Se ela impedir o trânsito de veículos, ela está cometendo um atentado contra a própria sociedade. Imagina bem, eu tenho o direito individual de me manifestar, mas aí eu bloqueio a via. Nesse bloqueio da via, tem uma ambulância que precisa passar para o socorrimento de um doente. Então, esse direito individual não pode se sobrepor ao direito coletivo, que é o direito de ir e vir das pessoas, o direito do socorrimento, o direito da ambulância passar por aquela via. Então, nesse sentido, a Polícia Militar ela vem para fazer a restauração da ordem pública. E nisso nós estamos promovendo os direitos humanos. Capitão Tomar, é muito importante também a gente citar aí, porque o policial militar, como aplicador da lei, no seu dia a dia de trabalho, como que o policial se vê nessa situação, né, de tratar todas as pessoas, mas especialmente os grupos que dentro dos direitos humanos, como nós estamos conversando, são chamados de grupos vulneráveis, né, que são grupos específicos. Vamos dar um exemplo, os menores de idade, né, a gente sabe que o Estatuto da Criança e Adolescente assegura aí diversos direitos importantíssimos para esse grupo. E como que no dia a dia do policial militar, ele trabalha grupos, não só esse, mas outros grupos também? O Estatuto da Criança e do Adolescente foi uma norma de grande repercussão. O Brasil buscou se alinhar a normas de direitos humanos internacionais para o tratamento dessas crianças, né? Essas crianças que estão em conflito com a lei ou os adolescentes em conflito com a lei. Essas pessoas elas têm todo um tratamento especial por parte da Polícia Militar. Quando ele comete o ato infracional, então há necessidade dele ser capturado, né, feita a sua apreensão em flagrante delito, e aí sim, ele é colocado no banco de trás da viatura, preferencialmente sem o uso de algemas, sendo ele conduzido obrigatoriamente até a presença do delegado de polícia, que vai ser aquele que vai fazer o procedimento próprio e encaminhar esse procedimento à justiça. Então a gente percebe aí que são muitas as abordagens, né? Outro exemplo que a gente poderia dar seria, por exemplo, com relação a grupos religiosos, né? Que muitas vezes sofrem uma perseguição ou outros grupos que sofrem algum tipo de preconceito ou perseguição dos grupos majoritários, né? Exatamente. Quando se fala em promoção de direitos humanos, fala sobre o domínio de alguém que está querendo oprimir uma minoria. Né? No caso, as minorias elas podem ser étnicas, podem ser religiosas, elas podem ser por conta de gênero, elas podem ser por conta de um pensamento diferente. Então, especificamente em casos de pessoas com uma religião diferente, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma religião de matriz africana, há necessidade de que o Estado respeite e faça respeitar essas religiões. Então, ninguém pode sofrer perseguição, violência, por conta de professar a fé naquilo que for diferente do coletivo da maioria. Então, havendo esse tipo de privação do seu direito à religião, a Polícia Militar vai agir para a restauração da ordem, fazendo a prisão e a condução em flagrante delito dessas pessoas que oprimiram os demais povos. É muito importante também, né, capitão, a gente fazer a diferenciação aí sobre essa questão da própria atuação da Polícia Militar, né? Como funciona essa atuação da Polícia Militar, que não é com violência, né? É com repressão, que é diferente, né? A questão que nós estávamos conversando sobre essa questão da proporcionalidade da força, né? E toda essa organização. A Polícia Militar ela é uma instituição que ela é pautada pela lei, né? O nosso trilho é a lei. Nós não podemos ir nem para a direita nem para a esquerda, mas a gente segue um caminho reto. E esse caminho reto é a lei. A violência, ela não é legal. A violência, ela não é proporcional. E a violência, ela é amadora. Nós, da Polícia Militar, trabalhamos com o uso da força.
Já o uso da força, ela é prevista em lei, ela é proporcional à ação do infrator e ela é extremamente utilizada pela Polícia Militar para a restauração da ordem. Por exemplo, aquela pessoa que se dá o direito de tolir o direito de outras pessoas. O policial militar, 90% das vezes, vai chegar e com uma simples conversa, que a gente chama de verbalização, a presença do policial e a verbalização, para os nossos manuais, já é o uso de força. Então, o uso da força não é apenas quando o policial militar saca de sua arma de fogo e realiza um disparo potencialmente letal. O policial militar, em 99% das ocorrências, não faz o uso da arma de fogo. É claro que naquele 1% há a necessidade de repelir a injusta agressão causada pelo infrator. Então nós temos a técnica e a habilidade necessária não para ceifar a vida de uma pessoa, mas para dar uma resposta adequada à legislação. Capitão Otomar, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre esse assunto tão importante que são os direitos humanos na Polícia Militar. Fique com a gente que daqui a pouquinho o Polícia em Ação está de volta. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Vice-presidente, vereador Wilson Tadeu Lopes, do PV. Primeiro secretário, vereador Bruno Dias, do PR. Segundo vice-presidente, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Segundo secretário, vereador Odair Quincote, do Cidadania. Os vereadores: Adriano da Farmácia, do PR. André Prado, do PV. Campanha do PROS, Dionísio Pereira, do PR, Dito Barbosa, do PSDB, Dr. Edson, do PSDB, Leandro Moraes, do Cidadania, Professora Marileia Franco, do PSDB, Rafael Abolafio, do PV, Rodrigo Modesto, do PTB. Esses são os vereadores da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. Quanto mais esmolas você dá, mais miséria você financia. Dê uma nova chance. Não dê esmolas. Encaminhe o pedinte aos órgãos de proteção social 35 3423 4214 ou, em caso de crianças e adolescentes, para o Conselho Tutelar. Dar esmola não ajuda ninguém.
Estamos de volta com o Polícia em Ação e no programa de hoje um bate-papo sobre os direitos humanos. Eu recebo aqui no estúdio hoje o capitão Otomar, que é o comandante da 56ª Companhia de Polícia aqui de Pouso Alegre. Capitão Otomar, no primeiro bloco nós falamos aí sobre as definições dos direitos humanos, né, e como que os direitos humanos fazem parte dos fundamentos, é um dos pilares aí da instituição, da Polícia Militar. Agora eu queria que o senhor comentasse conosco sobre o dia a dia de trabalho da Polícia Militar, quais serviços que a população tem acesso, que estão assim mais presentes ainda a questão da promoção dos direitos humanos. Claro que a promoção dos direitos humanos está em todo o trabalho que a polícia oferece para a população, mas mais especificamente quais exemplos que a gente poderia dar? Em Pouso Alegre nós temos um portfólio de serviços da Polícia Militar que fica mais fácil de visualizar, né, a promoção dos direitos humanos, inclusive com relação àquilo que internacionalmente é chamado de grupo vulnerável, que são as pessoas que são vítimas de violência doméstica, né? Em grande parte aí são mulheres que se submetem a alguns tipos de violência, né, sendo elas físicas ou emocionais. Então, através de uma parceria entre a Polícia Militar, outros órgãos públicos e até mesmo privados, né, entidades privadas, tecem uma rede de fortalecimento desse tipo de mulher para que ela consiga, né, se livrar desse tipo de dependência, ou às vezes financeira ou psicológica do seu agressor, e tenha condições então de ser reinserida no mercado de trabalho, ter a sua autoestima melhorada. A gente costuma dizer que quem agride uma mulher, ela não agride apenas a mulher, mas agride toda a família, né? Também através de um trabalho, né, único aí de parceria, a Polícia Militar dá um encaminhamento não só às vítimas, mas também aos agressores, né, com um trabalho de psicologia, para que ele tenha uma orientação, uma reeducação nesse sentido. Muitas vezes o agressor também foi agredido no passado, né? A gente sabe que os estudos comprovam aí que muitos dos agressores de hoje foram crianças que viram a agressão doméstica, né, a violência doméstica dentro de suas casas, né, que tinham pais agressores, né? Então muitas vezes são homens que acham que aquilo é natural, é normal, que precisam passar por esse processo de reeducação, né, reestruturação. Exatamente. A violência é um abismo que chama outro abismo, né? A pessoa que não consegue resolver os seus conflitos de maneira racional, de maneira que o diálogo impere, né, e através da razão consiga alguma coisa palpável para os dois, ele parte para a violência, né? O último recurso da pessoa irracional é a violência. Então, nesse sentido, busca-se frear ou acabar com esse tipo de violência, porque o homem que está agredindo a sua esposa, ou na presença dos filhos ou não, ele vai ter a tendência do filho reproduzir esse comportamento. Esse comportamento a gente sabe que é ilegal, um comportamento que vai macular pessoas, vai macular a família e vai trazer grandes prejuízos para a sociedade. Capitão Otomar, voltando um pouco para a questão mais macro, quando a gente fala dos direitos humanos, um dos assuntos que tem sido mais discutido e que muitas vezes, infelizmente, erroneamente, algumas pessoas não compreendem e têm acesso a informações distorcidas, é a questão do auxílio reclusão. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, a presença do senhor aqui para explicar melhor o que é o auxílio reclusão, né? O senhor aí que tem um conhecimento vasto sobre direitos humanos, o que é o auxílio reclusão, como ele funciona de fato? A gente pode remeter o auxílio reclusão a um período histórico do passado, né? O Estado, ele, como sendo o braço forte, né? Ele, quando ele atuava sobre o indivíduo, ele atuava com muita força, vamos dizer assim, com muita violência. Então, se uma pessoa desrespeitasse o rei, por exemplo, o rei simplesmente mandava matar a pessoa que desrespeitou e todos os seus familiares. Então, a pena, ela extravasava, ela passava da pessoa que ofendia, né, o ofensor, ou, vamos dizer assim, o delinquente, e capilarizava isso também para os seus familiares. Agora, hoje não. Hoje, o Estado, além de garantir os direitos humanos, ele também tem o desafio de promovê-los. Então, nesse sentido, quando uma pessoa ela é privada da sua liberdade, que é algo assim muito garantido pelos direitos humanos, que é a liberdade, quando é privada da sua liberdade e ela estava trabalhando,
ela era um contribuinte. Existe uma previsão legal para que a família deste encarcerado receba o auxílio reclusão. Esse auxílio reclusão é justamente para garantir a subsistência dessas pessoas, né? A subsistência da esposa, subsistência dos filhos, porque imagina só, além de ter sido privado de sua liberdade, os seus entes queridos também agora estão sendo privados de alimentos. Então, a pena, entre aspas, extravasaria aquela pessoa e influenciaria diretamente nos seus familiares. Então, assim, ele já está privado da convivência familiar. E também, agora, de uma necessidade física, material. Então, aquela pessoa que contribui com o INSS e ela vem a cometer um crime e é encarcerada, essa pessoa tem direito que os seus familiares recebam esse reclusão. E é claro que é importante ainda a gente ressaltar, né, capitão, que é todo um processo, né, que é analisado, né, pelo INSS, né, não é uma questão automática, né, como se a pessoa que nunca, porque existe muito essa dúvida, né, algumas pessoas acham que de repente o cidadão que nunca teve nenhum tipo de trabalho, nunca contribuiu, né, ele vai preso e aí a família automaticamente começa a receber uma pensão. Não é isso que acontece, não é isso, né? não é isso que acontece. Como o senhor explicou, essa pessoa tem que já ter sido contribuinte do INSS anteriormente, né, e naquele ato, né, naquele tempo, estar na contribuição do INSS para que ela tenha esse direito, né? É claro que essa é uma questão que não diz respeito diretamente à Polícia Militar, mas eu quis entrar nessa questão porque é um assunto que é muito falado, né? As pessoas têm muita dúvida, então acho que enquanto veículo de comunicação, temos esse dever de esclarecer aí a população sobre algumas questões, algumas dúvidas, né? E, capitão Otomar, para a gente finalizar o nosso bate-papo sobre direitos humanos, eu gostaria que o senhor conversasse conosco sobre os principais desafios. Essa seria a grande questão. Quais são os maiores desafios de se praticar, de se viver, de promover os direitos humanos na nossa sociedade? A nossa norma hoje, positivada através de nossas leis, elas são leis de primeiro mundo, né? São normas excelentes, a gente vê, né, o direito constitucional, a gente vê todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vê a Lei de Execuções Penais, tudo tem uma conotação muito grande de direitos humanos. Hoje, mais do que ter normas positivadas, o desafio é promovê-las. Capitão Otomar, eu agradeço muito pela sua presença aqui com a gente, esclarecendo todas essas dúvidas. E, por fim, queria deixar para a população, você que está em casa e que às vezes vê alguém, né, passando por uma situação de violação dos seus direitos. Em qual número essa pessoa pode ligar para denunciar ou para acionar a Polícia Militar? O telefone de emergência da Polícia Militar é 190, você pode ligar 24 horas por dia. É um serviço que está disponível para toda a população. Se você tem alguma denúncia a respeito, você pode ligar no Disque Denúncia, que é 181, esse número 181, ele é de uma central em Belo Horizonte, onde a sua informação é importante. Você será mantido no mais absoluto anonimato. Capitão, eu agradeço mais uma vez muito ao seu trabalho, ao do trabalho da Polícia Militar aí na garantia e na promoção dos direitos humanos. A gente encerra aqui, então, o Polícia em Ação de hoje, mas fique ligado com a gente que no próximo programa tem mais notícias, novidades e muito bate-papo sobre a atuação da Polícia Militar aqui na nossa cidade. Até lá!